Pessoal, então nós demonstramos anteriormente a coleta de solo para fazer análise aí de densidade do solo, que é um parâmetro físico importante, né? Solos argilosos, a densidade de 1 a 1,3 gramas por centímetro cúbico até é tolerável, né? Mais que 1,3 acaba sendo muito prejudicial às culturas. Isso induz uma resistência ao crescimento de raízes muito grande, o que é ruim. Solos arenosos, normalmente 1,3 a 1,5 a densidade é permitido, acima disso também passa a ser compactado, né? Então percebam que o solo argiloso ele tem que ser menos denso, ele é menos denso que o arenoso. Por quê? Porque ele tem uma porosidade total maior. Micro e macroporo somado dá um volume maior do que o arenoso. Lembrem bem, arenoso tem macroporos, alta taxa de infiltração, poucos microporos, pouco armazenamento de água no solo. Solo argiloso é o contrário. Nós temos uma porosidade total grande, porém predomínio de microporos. Então a taxa de infiltração é bastante lenta, porém a capacidade de armazenar água no solo é muito maior. Por isso que a condição de armazenar água e disponibilizar água para a planta é maior no solo argiloso. E para mim conseguir isso é necessário um bom manejo. E o bom manejo parte de práticas interessantes, práticas conservacionistas, práticas que visam o melhor para o solo e para a água. Como que eu posso avaliar isso? É a densidade do solo. Quanto mais denso, maior dificuldade para a raiz crescer, maior dificuldade para a água infiltrar e menor produtividade das culturas. Outra prática importante é a chamada medição com o penetrômetro da resistência e penetração do solo às raízes, ou seja, esse equipamento aqui chamado penetrômetro, ele vai nos dar uma ideia do esforço que a raiz vai ter que fazer para crescer dentro do solo. Ele, junto com a densidade do solo, nos permite ter uma informação muito boa sobre a condição física de solo naquela região. Mas cabe enfatizar que quanto mais úmido estiver o solo, mais fácil eu vou conseguir cravar o penetrômetro. Consequentemente, vai me dar uma condição de menor resistência ao crescimento de raízes, o que não é recomendado. Então, quando que eu tenho que fazer a análise utilizando esse equipamento? Normalmente, depois que o solo teve a umidade reduzida abaixo da capacidade de campo. Então, se chove hoje, de 3 a 4 dias após, né? Porque aí, dependendo, claro, do tipo do solo, arenoso, no segundo dia, no argiloso, do terceiro ao quarto dia, fazer essa avaliação. Para mim ter uma ideia da dificuldade da raiz crescer no solo. Quanto mais seco estiver o solo, mais difícil vai ser eu cravar o equipamento no solo. O mesmo sentimento a raiz vai ter lá no solo quando estiver crescendo. Tá? Então esse equipamento aqui, ele é da Falker, é um penetrômetro digital. À medida que eu faço um esforço aqui no volante dele de cravar no solo, esta haste pontiaguda aqui vai cravando no solo e há uma correlação entre esforço físico que eu faço e área da haste cravando no solo. Consequentemente, eu tenho uma ideia de pressão que eu estou fazendo sobre o equipamento, pressão sobre o solo, que representa o esforço que a raiz vai fazer no solo, ou seja, a pressão que ela tem que fazer para poder crescer dentro do solo. Tá? Então, a gente coloca a base de apoio, onde o equipamento emite um som, né? Esse som bate e retorna para o equipamento, então ele me dá a precisão da profundidade com que eu estou cravando esse penetrômetro, ou seja, me dá a profundidade onde tem camada mais resistente e menos resistente ao crescimento. E aqui no display dele vai aparecer informações relacionadas à profundidade, né, e a descrição do local. Então vamos fazer um exemplo. Então eu posiciono, piso, né, sobre a placa, coloco a haste no meio dela, né? Vira aqui. E aí eu faço a medição. Então medindo aqui dá em milímetros o esforço e a velocidade com que eu cravo no solo equipamento. Então vamos observar a variação da medição. Então observe. Medida que eu vou cravando no solo, o valor aumenta, 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 né? E depois diminui. Tá? Então até o momento em que eu encontro uma camada mais densa. Então observem a variação na resistência ao crescimento de raízes. A 35 centímetros, aproximadamente 2 megapascal de esforço para a raiz crescer. Mas na superfície nós percebemos que o esforço é bem menor, ou seja,
Nessa condição desse solo, que é um solo revolvido, que é um solo manejado, ele está fofo, então é fácil para a raiz crescer até 20 centímetros, tá? Mas numa condição de lavoura nós vamos ter um contraponto, vai ser diferente.